Vamos meditar, dar continuidade, e nós começamos no domingo passado, e como eu disse, esse é um assunto muito profundo e que requer de nós que nós nos coloquemos no nosso lugar como seres finitos, muito finitos, limitados, maculados pelo pecado, e muitas vezes nós vamos reconhecer que não temos todas as respostas. Essa questão, a origem e a existência e o porquê do mal. Nós começamos domingo passado, tratamos dessa primeira parte, é um tema difícil, e hoje nós vamos encerrar um resumo. É óbvio que haveria muito mais para que nós pudéssemos tentar compreender um pouco mais à luz da palavra, mas nós entendemos que nesses dois pontos aqui, nesses dois encontros, nós conseguimos estabelecer algumas bases. O que nós vimos na semana passada? Nós vimos que, à luz da Escritura, Deus criou todas as coisas, tudo que existe, a realidade física, a realidade espiritual, aquela que nós não vemos. Deus que é o autor, o criador de anjos, e aí é uma hierarquia, às vezes a gente tenta entender o que é serafim, querubim, mas a Bíblia não diz. Nós sabemos que há principados e potestades, mas a Bíblia não explica o que isso é, como isso funciona, então onde ela cala, nós também calamos. Mas o fato é que Deus criou todas as coisas. Esse Deus que criou todas as coisas, a Bíblia é rica em dizer que Ele é bom. Se Ele não fosse bom, Ele não seria Deus. E por consequência, já que Ele criou todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, Ele criou a realidade espiritual e criou o que nós vemos, sendo bom, é natural, então, que Ele tenha criado tudo bom. Mas a Bíblia diz, lá no versículo 31 de Gênesis capítulo 1, que Ele criou tudo o que Ele fez, era muito bom. E aí nós cremos com absoluta convicção que até aquele momento não havia nada de errado. O relato de Gênesis 1 mostra que tudo que Deus fez era perfeito. Deus, portanto, sendo bom, Ele não criou o pecado ou o mal moral. Deus é santo, é inconcebível que nós sequer pensemos na possibilidade de Deus ser o autor do mal, ser o autor do pecado. E foi isso então que nós vimos na semana passada, e hoje nós vamos ver alguns pontos pela graça de Deus. Primeiro é que esse mal, apesar disso, o mal existe. O mal teve um início, a maldade teve um início nesta criação de Deus. Esse mal, ele atingiu todo o universo, e nós conseguimos ver especificamente, nos atingiu. E apesar dele, Deus tem um propósito, apesar do mal, Deus tem um propósito para isso. E um dia o mal deixará de existir. Isso nos alegra, isso nos dá consolo. O mal existe. Bom, nós não precisamos ler a Bíblia para ver isso. Nós não precisamos ler a Bíblia para entender que a maldade está aí, para todo mundo ver. O mal se manifesta de várias formas. Ele se manifesta, por exemplo, o que nós estamos passando hoje, que todo dia nós estamos vendo, pessoas morrem devido a uma das manifestações do mal.
o vírus, a doença é algo mau, é algo ruim, ainda que não moralmente, mas traz o mal, traz sofrimento. O mal, ele se manifesta em guerras, ele se manifesta na mentira, ele se manifesta nas diversas formas de traição, ele se manifesta, algo que a gente não sabe, não acontece no nosso país, na corrupção, na promiscuidade, algo também que nós não nem... na perversão da sexualidade à luz da Escritura, e cada vez mais parece que a gente tem a capacidade de aprimorar a maldade nessa área. Então o mal, ele se manifesta de diversas formas. A Escritura fala muito dessa realidade. E ele tem dois agentes principais: a maldade, o mal moral. O primeiro é Satanás e os espíritos que o seguem, os espíritos maus ou anjos, que a Bíblia chama de demônios. Provavelmente, Pedro diz dos anjos que pecaram, 2 Pedro capítulo 2, verso 4, ele fala de anjos que pecaram. Então, demônios, anjos, porque Deus criou todas as coisas boas, os seres espirituais bons, houve anjos, a Bíblia ela não diz como acontece, nem quando acontece, mas houve anjos criados por Deus que se rebelaram contra Deus. E esse é o primeiro agente, Satanás e os seus minions, né, que estão aí para trazer o mal. E há inúmeros textos que falam desses seres reais. Isso é muito importante a gente falar, porque no meio liberal, não, isso é tudo figura de linguagem, nada não, são seres reais. E a gente vai ver alguns textos, Lucas capítulo 8, verso 30, que mostram, não vamos entrar propriamente nos textos, mas vamos ver a citação. E aqui ninguém mais, nem menos do que o próprio Senhor Jesus, confrontando seres espirituais, demônios. Lucas capítulo 8, versículo 30 diz: e perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Lembra que Jesus está andando numa região chamada Gadara, e aí havia um homem ali, um gadareno então, ou um gerazeno, outras versões dizem, e aquele homem estava naquela região, e se você for ver o relato, é impressionante o que demônios faziam com aquele homem. Eles, nem correntes conseguiam segurá-lo, de tanta força daqueles espíritos maus agindo na vida daquela pessoa. E ali nós vemos vários deles, nós não entendemos como isso funciona, mas o fato é que eles existem, e Jesus os confronta. 1 Pedro capítulo 5, verso 8, e aí ele então está falando para nós cristãos, que ainda que nós não vejamos a realidade espiritual, ela é tão real que nós devemos tomar todo o cuidado. 1 Pedro 5, 8, ele diz para nós que cremos em Cristo. Jesus falou de uma legião de demônios, e agora Pedro está falando do chefe dos demônios. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E esse tragar aí ele tem um mal, é fazer o mal. De qual forma? De todas elas. Desde possuir pessoas, até liderar ou até comandar falsos profetas. Ele tem esse poder, ele tem essa força, ele é astuto. Nós não podemos ignorar, a palavra diz, os ardis do diabo. Ele é um estrategista, ele governa. E é um ser, então, pessoal, que é mau na sua essência. Apocalipse capítulo 12, verso 9, aqui o apóstolo João, e ele está trazendo uma descrição do fim, né? E ele fala, inclusive, de uma das armas mais poderosas do diabo, se utilizando ou praticando a maldade. Apocalipse 12, 9, ele diz: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo.
e foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. A gente está vendo o momento que isso acontece, não é o caso. O ponto é que o grande dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás, nomes diferentes para esse ser, ele tem um alvo: enganar. E essa é uma expressão da maldade. E nós vivemos em um mundo que está debaixo desta influência. 1 João capítulo 5, verso 19. Não, a gente não tem nada a ver com isso. Não, todo esse sistema, irmãos, todo o sistema do mundo tem um governante. Ainda que a maioria das pessoas que estão debaixo desse governo sequer saibam disso. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno, no mal. E aí nós podemos interpretar, como o irmão John Gill, ele traz essa definição. O que é esse maligno? O maligno significa os homens do mundo, a maior parte dos habitantes dele, que são como eram quando entraram nele, não sendo nascidos de Deus. Esses são viciados em pecado e em maldade, a tendência de suas mentes é para isso, eles estão decididos a isso, e se entregam a isso, estão imersos nele e estão sob o seu poder. Indica também o maligno, indica Satanás. Algumas versões trazem o M maiúsculo, inclusive, personificando a maldade, que é Satanás, o Deus desse mundo. Os que são do mundo estão sob influência e conduzidos de acordo com a sua vontade de Satanás, e são governados por ele, e estão à sua disposição, e isso é conhecido por triste experiência, é fácil de observar. Irmãos, e é interessante quando a palavra diz que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Todas as vezes que eu e vocês isso acontece, misericórdia é muito comigo. Quando eu olho uma realidade humana e que propaga algo que é totalmente contrário à palavra de Deus, eu tenho tendência de ficar irado contra aquelas pessoas. Mas na realidade a minha luta não é contra elas. Nossa luta é contra uma realidade espiritual que está por trás delas. Nós não estamos lutando contra políticos A, B ou C, nós não estamos lutando contra o ativismo homossexual, nós não estamos lutando com as feministas que propagam a ideia do aborto. Mas a igreja às vezes se perde nisso, é a luta contra isso. É claro que há essa realidade, mas a nossa luta é espiritual, não é contra setores, contra segmentos humanos. E o irmão John Gill trouxe de maneira tão precisa essa definição do mundo que jaz no maligno. Há vários outros textos que falam da ação demoníaca, mas há um segundo agente. Nós, agentes do mal. O homem, ele, em alguns casos, ele é tão maligno, o homem no pecado, como o próprio Satanás. A gente acha que não, né? Não. O homem no pecado, muitas de suas práticas estão originadas nele, no seu coração corrupto. Mas onde tem isso na palavra? Salmo 58, versículo 3, mostra como o homem nasce e o que ele começa a fazer. Salmo 58, verso 3, um texto que a gente conhece. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham proferindo mentiras, nascem em pecado e já começam a fazer o mal. Não é impressionante quando às vezes você coloca duas crianças lá e tem dois brinquedos. Um está lá, ninguém quer, mas a partir do momento que você pega e dá para uma outra criança, por quê? E briga por isso. Porque nós somos
na essência, maus, pecadores desde que nascemos. E um dos textos mais claros do potencial da malignidade do homem é o texto de Gênesis, capítulo 6, versículo 5. E me impressiona é quem observa essa malignidade. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. É o homem aqui, não tem nada de diabo aqui. Deus viu a essência do homem e o que ele faz nessa hora? Ele decide destruir o homem. Irmãos, o Deus que fez isso uma vez, Ele vai fazer para sempre, um dia. É o mesmo Deus. Ele não vai fazer com um dilúvio e para um recomeço. A palavra de Deus diz que esse mundo que nós estamos vivendo está preparado para o fogo. E quem vai mandar? O Deus da Bíblia. Para tratar com homens desta estirpe. Mas isso não é popular, ninguém quer tratar disso hoje. Mas é o que a palavra de Deus diz. A ideia humanista de que o homem nasce bom e o meio corrompe é um absurdo à luz da Escritura. O meio está corrompido por nossa causa. O nosso Criador diz que o homem no pecado é mau em sua essência, na raiz. Essa é a nossa realidade. E nada do que o homem faça, nada do que o homem proponha para tratar com isso vai mudar. Nenhuma ciência humana tem qualquer poder para tratar com a raiz do problema. As ciências humanas trazem paliativos, mas não tratam com a raiz. Elas oferecem alternativas, elas tentam fazer alguma coisa, mas elas não podem mudar o homem. E o retrato claro de o que nós somos, Romanos capítulo 3, os versos 10 a 12. Isso aqui não é uma figura de linguagem, isso aqui somos nós, em essência. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Justo é que não faz o que é certo. Não há nenhum que faça isso. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Toda a humanidade se extraviou e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. O homem no pecado não faz o bem. E para esta realidade, a palavra de Deus tem inúmeros textos mostrando o que nós somos. E às vezes eu me pego nisso, eu tenho clamado ao Senhor. Uma das coisas que eu tenho clamado, Senhor, não permita que eu perca tempo vendo sobre política. E às vezes é inacreditável como nós cristãos colocamos esperança em ímpios, que não são justos nenhum, que não podem fazer o bem, ainda que tenham um discurso. E nós cristãos colocamos a nossa esperança em pessoas que são más em essência, como nós éramos. Outra verdade, a Bíblia também é muito clara em afirmar quem são os responsáveis pela entrada do mal. O mal teve um início. Vimos que a palavra é taxativa em afirmar que Deus é bom, santo, justo. Não foi Ele que trouxe. Vimos, por consequência, que Ele criou tudo muito bom. E aí a pergunta, mas como entrou o mal no mundo? Essa é a pergunta, a origem.
No homem, a Bíblia é clara em mostrar Romanos capítulo 5, verso 12. Como é que o mal entrou? E ele tem uma causa impopular, a palavra que ninguém diz. Impressionante, tem igreja não tratando sobre isso. Se não trata sobre isso na igreja, né? Mas tem um nome. Romanos capítulo 5, verso 12. Qual é a origem do mal no homem? Por um homem entrou o pecado. O pecado causou a desgraça que nós vivemos hoje. Pecado é desobediência a Deus. Entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todo mundo, porque todos pecaram. Então por que o mal está aqui? A origem do mal na nossa realidade tem um nome: pecado. Uma realidade com a qual todos nós nascemos. E que o primeiro casal, criado por Deus, muito bom, não tinha. Mas como eles eram livres, eles sim tinham um livre arbítrio, eles poderiam obedecer ou não obedecer a Deus, eles escolheram não obedecer a Deus, e agora, desde eles até nós, não há ninguém que nasça com a capacidade de buscar a Deus, não há ninguém que busque a Deus. Qual é a origem do mal no homem? O pecado. Do primeiro homem, a queda, o pecado original. Isso é uma verdade fundamental da Escritura. O pecado trouxe todos os males da humanidade. Todos. Mas tem outra pergunta, né? Lógica. Bom, o mal, como o mal chegou no homem, como o mal entrou, sim, como é que ele chega no homem? A palavra também responde. E aí, Gênesis, capítulo 3, verso 5. Deus havia criado tudo muito bom. Deus colocou aquele primeiro homem e a primeira mulher, Adão e Eva, literais, né, um homem e uma mulher ali, colocou eles sobre esse planeta, em um jardim para cuidar. Eles eram bons, eles não tinham nada de errado, nunca tinham pecado, eles tinham tudo o que era necessário e tinham, além de tudo, a presença de Deus e comunhão com Deus. E Deus, então, estabeleceu uma ordem para eles, para que eles não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Bom, eles comeram. E aí o texto diz quem os influenciou para dar esse passo para cometer o mal do pecado. Gênesis 3:1 diz: a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Então nós sabemos a serpente, aí lembra? A serpente, a antiga serpente, o diabo, Satanás, é esse ser que está lá. E então ele está influenciando. Veja, quando Adão e Eva comem porque querem. Eles comeram porque eles desejaram ser igual a Deus. Eles desejaram desobedecer a Deus. Houve uma influência. Nós vimos lá que esse texto, essa serpente é a antiga serpente. E aqui o irmão Wayne Grudem faz um comentário sobre isso. Ele diz: quando chegamos a Gênesis 3, percebemos que Satanás, na forma de uma serpente, tentou Eva para que pecasse. Gênesis 1, nós vamos ler todo o texto, 13:1-5. Portanto, em um determinado tempo entre os eventos entre Gênesis 1:31, Deus viu que tudo era muito bom, e Gênesis 3:1, já tem a serpente, o Satanás está ali. Deve ter havido uma rebelião no mundo angelical, com muitos anjos se voltando contra Deus e tornando-se maus. A Bíblia não fala, é uma tentativa de interpretação, é extremamente coerente com a narrativa do texto, porque se tudo muito bom, não tinha o diabo ali. Mas em algum momento, aquele ser se opõe e com ele os seus anjos. Portanto, o mal entrou na humanidade por causa do pecado, e o pecado, a possibilidade de pecar, veio devido à influência do diabo que tentou o homem.
O mal, nós vamos já voltar para a questão. O sétimo ponto é que o mal atingiu o universo e o homem. Óbvio, a gente já falou algumas vezes, o mal existindo. Se há seres espirituais malignos, se o homem na sua essência é mau, isso precisa ser claro, o homem na sua essência é mau. Por causa do pecado. O resultado, então, nada mais natural do que a gente ver o caos que nós vivemos, o mundo no maligno. E, de novo, a Bíblia é rica em mostrar, nós não precisaríamos dela, mas vamos ver, nossa base é a Escritura. Romanos capítulo 1, versos 27 a 32. Aqui é um texto que relata o homem, a sua natureza. Se aplica aos pagãos, não se aplica a pagão, é religioso, é a mesma coisa. Diz assim: da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido por sua perversão. O que o mundo defende hoje como normal é ato indecente, é perversão. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Isso é o que o homem é. Há vários outros textos que mostram isso. Portanto, o mal atingiu o mundo que a gente vive. Todos os níveis de relação. Atingiu tudo. Ele entrou influenciado pelo diabo. Mas a questão lógica é como o mal atinge o diabo. Como havia possibilidade do diabo, que foi também criado muito bom, fazer o mal, se ele foi criado por um ser muito bom. Como havia a possibilidade de escolher o mal. E aqui nós chegamos na questão da origem. Para alguns, como um pastor conhecido, famoso, está público a citação dele, a resposta é fácil, ele diz assim: se Deus criou homens e mulheres com liberdade, inclusive de negá-lo e desobedecê-lo, o decorrer da história está desatrelado da relação de causa e efeito. Não existe a possibilidade de Deus tudo controlar, tudo gerenciar, tudo conduzir e, ao mesmo tempo, as pessoas serem livres. Portanto, Deus não controla. Essa proposta chama-se teísmo aberto. Você tira do governo de Deus o que está acontecendo. Essa é uma tentativa. Mas para os que creem que a Bíblia é infalível e inerrante, que não é o caso desse pastor, chama-se Ricardo Gondim, não é o caso, ele abertamente se opõe à infalibilidade da Escritura. Eu só não entendo como alguém que se opõe à infalibilidade da Escritura cita a Escritura para respaldar o seu ensino. Se ela não é infalível, por que eu vou usá-la? E há vários fazendo isso. O fato é que a palavra de Deus é claríssima em dizer que Deus é soberano. Deus é soberano é o que? Deus governa o universo. Tudo foi decretado por Deus. Não há nada que fuja do controle e governo de Deus. Ele decretou tudo o que existe, e isso inclui a entrada do pecado. Ainda, como nós vimos na semana passada, que ele não seja o autor do pecado. O fato é que, se eu disser que Deus cria, Deus deixa de ser soberano. E a Bíblia é clara em mostrar que ele o é. A resposta para a origem, então, e a resposta para a origem? Ela é bem simples. A Bíblia não responde.
Se ela não responde, eu e vocês temos a possibilidade de dar ouvidos para alguns falsos ensinos, de tentar entender com as nossas mentes falíveis, limitadas, algo que a palavra de Deus não aborda, e aí então nós vamos incorrer em erro. Nós não sabemos. Um texto que eu estava vendo alguns irmãos, 2 Tessalonicenses capítulo 2, Paulo, ainda que ele esteja falando lá da questão do anticristo, da manifestação do anticristo, que vai vir no futuro, ele diz no verso 7 que há um mistério da iniquidade que já opera. E alguns dos irmãos é uma tentativa de entender e responder aquilo que eu estou dizendo. É um mistério, algo que não foi revelado ainda. Como teve a origem. Mas Isaías, capítulo 45, verso 7, está escrito lá que Deus cria o mal. Isaías 45, verso 7, diz assim: Eu, Deus, formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Aí a resposta: alguns foram para esse caminho em dizer que Deus, no seu propósito, criou o mal moral. Mas nós já vimos vários textos que há impossibilidades para Deus. Deus, ele não pode deixar de ser justo. Deus não pode deixar de ser bom. Deus não pode deixar de ser gracioso, misericordioso. Deus não pode deixar de ser santo. Deus não pode praticar o mal. E aí nós temos que entender um princípio fundamental de estudo da palavra ou de interpretação, é que a Bíblia explica a Bíblia. E uma das questões importantes nós entendermos é, se você ver um texto difícil, há textos difíceis, o próprio apóstolo Pedro disse que Paulo escreveu algumas coisas difíceis. Ele não diz que não são passíveis de entendimento, diz que são difíceis. Então, se nós vemos um texto isolado como este, que é difícil de interpretar, nós temos que ter um princípio, que a Bíblia explica a Bíblia. E aí nós vamos pegar vários outros textos que mostram que Deus não cria o mal moral. Então, o que o texto quer dizer? Está errado. Bom, está errado não pode ser, porque a Bíblia não erra. Então, nós temos que procurar entender esse texto. Este mal, e aí eu quero utilizar de novo o irmão John Gill, que traz uma explicação, ele diz: este mal, esse mal que Deus cria, é o mal da punição pelo pecado, julgamentos dolorosos de Deus, fome, pestilência, bestas malignas, a espada ou guerra, e que pode ser mais especialmente pretendido uma vez que se opõe à paz. Isso geralmente é o efeito do pecado. Por que ele está dizendo se opõe à paz? Na realidade, ele não cria um mal moral, mas ele cria guerra. De uma forma que nós não conseguimos entender, mas quem faz a guerra é o homem, com vários interesses. Deus se utiliza do mal para cumprir os seus propósitos, mas não é ele que produz o mal moral, o pecado. Essa é a resposta para esse verso. Deus não cria o mal moral, o pecado. É impossível para ele. Então nós precisamos entender esse texto à luz de vários outros. E aqui há uma explicação que é suficiente para nós, desde que nós adotemos esses princípios e que nós saibamos que a Bíblia não pode se contradizer, porque ela é a palavra de Deus. O fato é que a Bíblia não dá uma resposta clara para a origem do mal ou do pecado. E agora? Eu estou lendo de manhã Jó. E nós sabemos da história de Jó. Jó era um servo de Deus. Jó era um homem temente a Deus. E então, no contexto da história, Deus tem uma reunião com os seus seres angelicais e lá chega Satanás. E a palavra diz que Deus vai conversar com Satanás. E Deus vai falar: você viu meu servo Jó? E Satanás
de rodear a terra junto com sua equipe, ele conhece. Vi. Aí ele falou assim, esse é um homem que me ama. Ele era um cristão no Antigo Testamento, ele tinha coisas para ser tratada, mas ele era um crente. E aí então, Deus dá autoridade a Satanás, uma permissão, para causar inúmeros males. E o pior de todos, ele mata 10 filhos de Jó. Jó perde tudo que ele tinha. A partir do capítulo 38, Deus então, e aí Jó no começo ele diz que Deus, ele deu tudo, ele tira, nós devemos louvá-lo, ele reconhece isso, mas com o passar do tempo, a dor que nós não sequer imaginamos que ele estava sofrendo em todos os níveis, emocional, física, ele começa a questionar, e ele mostra em alguns momentos a sua justiça própria. Todos nós temos, uma medida ou outra. E ele então, ele é tratado ali. E a partir do capítulo 38, então, Deus vai fazer várias perguntas, dezenas de perguntas para Jó, já que ele estava achando que ele sabia. E várias vezes Deus fala, Jó, já que você sabe, Jó, já que você tem conhecimento, você sabe, né, Jó? Deus está sendo irônico, fala assim, Jó, você não sabe do que você está perguntando. Você não sabe do que você está questionando. E ao final, então, Jó vai dizer, Senhor, eu falei de coisas grandes demais para mim, de coisas que eu não entendia, e por isso eu me arrependo. Veja, quando ele se arrepende, ele não recebeu nada em troca. A vida dele está do mesmo jeito, sofrimento, mas ele entende que ele não entende muitas coisas, e ele então se coloca no seu lugar. E aqui tem um comentário dos irmãos da Vida Nova que dizem assim, o propósito, e o que isso tem a ver com a gente está tratando, né? O propósito do livro de Jó é reconsiderar o mistério e a complexidade do mundo que Deus criou. Muito disso está além do entendimento humano. Um pouco disso parece horrível, fútil ou temível, mas tudo é obra de um Deus sábio que fez o mundo do jeito que ele é para a realização dos seus propósitos. Ou seja, ainda que eu não tenha resposta clara na Escritura para a origem do mal, o fato é que Deus tem um propósito com isso. Nós não sabemos a resposta, mas há fatos na palavra que nós vimos, é sempre bom considerarmos que Deus é bom, que Ele criou tudo muito bom, que Ele não criou o pecado, o mal existe, que teve o início, na nossa realidade, com a responsabilidade do diabo e nossa, mas que Deus usa isso. Nós já vamos ver como o mal, a maior expressão da maldade já realizada pelo diabo e pelo homem, trouxe para nós salvação eterna. E aí, irmão Greg Allison, esse livro é maravilhoso, hein? O mal, que é o pecado, e do qual Deus não é nem criador nem causador, também não pode ser ainda completamente e de todas as maneiras retirado do ordenamento eterno de Deus. Lembre, o ordenamento, decreto de Deus. Mas Deus não ordena o mal da mesma maneira que ordena o bem. Mesmo assim, Deus consciente e deliberadamente o destina. Permite que esteja no mundo e o usa maravilhosamente para o bem. Uma pergunta, se você creu em Cristo. Quando você e eu buscamos mais a Deus? Quando a gente está sofrendo algum mal ou quando está tudo bem? Isso é pequeno. Estou falando para cristãos. Isso é pequeno. É um pequeno exemplo. Quando você foi injustiçado, quando você está sofrendo, você não sabe, o que você faz se você crê em Cristo? Esse é um exemplo de que Deus usa o mal para o bem. Sim ou não, irmãos? Eu estou falando alguma coisa fora da nossa realidade? O que nós sabemos à luz da palavra, portanto, é que o mal tem um propósito. E é importante a gente distinguir isso. Um dia Deus vai julgar esse mundo.
Em menor escala, ele já fez isso. Algumas vezes. Caim, logo no início. O dilúvio, ou não? Não foi? Nós lemos isso. Babel, Sodoma e Gomorra. Quem fez tudo aquilo? Deus fez. As pragas do Egito. Nações subjugando Israel. Nações malignas. Deus usando e levando nações malignas para tratar com o povo dele. Ele não fez isso? Era Deus fazendo? Sim. E aquelas nações malignas estavam fazendo porque elas... Deus... Não, elas faziam porque elas eram malignas. Mas Deus usou. Quando Deus julgou, Ele trouxe o mal, mas não o moral. Agora, Ele usou de pessoas más para tratar seus propósitos. Às vezes Ele usou pecadores com seu mal moral, por exemplo, as nações para julgarem Israel. No fim, Deus vai usar o anticristo, a encarnação de Satanás, para perseguir cristãos. Quer algo mais maligno que isso? Deus vai usar? Vai. Deus vai derramar a sua ira sobre o mundo, vai usar calamidades. Calamidades é o mal lá de Isaías. E no fim, ele vai condenar ao inferno Satanás, o anticristo, o falso profeta, e todos aqueles que rejeitam a Cristo. Eu quero usar duas passagens do Antigo e do Novo Testamento para mostrar isso. A primeira é de José. Nós sabemos a história de José, seus irmãos, como eles o amavam, como eles arquitetaram, mentiram para o seu pai, colocaram ele, venderam ele como escravo, ele ficou, foi para o Egito. O pai achando que o filho havia morrido. A maldade que aqueles homens fizeram com seu filho por pura inveja. E então, passados alguns anos, Gênesis capítulo 50, verso 20, essa expressão que José diz é a resposta. Deus usa o mal para tratar. Vocês, os irmãos dele, que agora estão lá pedindo arrego a ele, sem saber que ele é o irmão. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Essa é a resposta de como Deus usa a malignidade dos homens para cumprir os seus propósitos. Agora, eu peguei uma do Antigo Testamento e uma do Novo Testamento, que é ainda mais clara e que fala da obra de Cristo. Esse texto é maravilhoso. Jesus é, de acordo com a palavra, o Cordeiro de Deus que foi imolado quando? Antes da fundação do mundo. Antes de existir tudo, já havia o Cordeiro de Deus imolado pela salvação dos seus. Como é que é isso? Não tem resposta, mas a Bíblia diz que é assim, e ela está dizendo com um propósito. Jesus então vem para morrer, não foi um acidente. Jesus veio para morrer. Sem a cruz, a humanidade seria justamente condenada ao inferno. Então Jesus veio para a cruz. E é impressionante que a palavra diz que ao Senhor, a Deus, agradou moer o seu filho. Vocês lembram dessa passagem de Isaías ou não? A Deus agradou moer o seu filho, fazendo-o enfermar. O Filho eterno de Deus, ao Deus Pai, agradou vê-lo na cruz. Dá para entender isso? Não diga que dá, porque nós não sabemos. O que dá para compreender é a dimensão da graça e do amor e da misericórdia de Deus por pecadores maus como nós somos.
Dá para compreender isso aqui. Não do tamanho do que o que Deus fez em Cristo. Portanto, Jesus veio sob a ordem do Pai. Mas foi Deus, o Pai, o autor do pecado ou o mal moral que levou Jesus para a cruz? Não. Atos capítulo 4, versos 26 e 28. Entenda, preste atenção, o texto é absolutamente claro. Aqui João e Pedro tinham sido presos, apanharam por causa de Cristo, são soltos e vão se encontrar com a igreja. A igreja está em risco ali. A reunião da igreja era de risco. E aí então o que eles dizem? Eles estão orando com a igreja. Com aquele grupo de irmãos reunidos orando, eles dizem: levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Pai, as autoridades desse mundo se levantaram contra o teu filho. Verso 27, porque verdadeiramente, quem são essas autoridades? Se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste. Herodes, governador da Galileia, Pôncio Pilatos da Judéia, eles se juntaram com gentios e com todo o povo judeu, gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Essa gente má e maligna julgou o seu filho injustamente e o condenou injustamente. Eles fizeram isso porque eles são maus, mas eles fizeram porque o Senhor predeterminou. Atos 2:23, Pedro ainda, Jesus foi entregue pelo determinado desígnio de Deus e presciência dele, vós o matastes crucificando-o por meio de mãos de iníquos. Vocês mataram a Cristo, vocês são culpados. Mas saibam, Deus está no governo disso, Deus decretou isso. Dá para entender que Deus tem um propósito com o mal? A maior expressão da maldade humana e do diabo foram levar Jesus para a cruz. Mas tudo isso estava nas mãos de um Deus que governa o universo. E se eu e vocês cremos em Cristo, nós estávamos nesse plano eterno de Deus antes da fundação do mundo. Isso é demais, irmãos, para nós. Se nós cremos em Cristo, imagine isso, quer dizer, não dá para imaginar. Nós estávamos no plano eterno de Deus, como seus filhos. Em algum momento na eternidade eu tenho meu primogênito, mas eu quero ter mais filhos. Então eu vou elaborar um plano que eu vou trazer mais filhos para mim. Isso Ele fez por nós, se nós cremos em Cristo. Quando foi decretada a morte de Cristo, antes da fundação do mundo, 1 Pedro 1:20, Apocalipse 13:8. Mas Jesus foi condenado injustamente por autoridades religiosas e o povo há 2000 anos. Não é que Deus sabia, Deus predeterminou isso. E por último, isso é maravilhoso, a gente não consegue entender isso. Eu me lembro do nome dele. Ele era um dos coordenadores da Faculdade Moody, em Chicago. Perguntaram para ele: irmão, qual é a sua grande esperança de estar na glória? E ele, de bate-pronto, respondeu: nunca mais vai haver mal, nunca mais vai haver pecado. A gente não faz a menor ideia do que isso significa. E eu não estou falando porque a gente vê o mundo. A gente não faz a menor ideia do que isso significa se eu e vocês ficarmos o dia inteiro dentro de um quarto sozinhos. Você entende? Porque nós temos que conviver com isso em nós.
o mal vai deixar de existir. Vai ser extirpado para sempre. Toda espécie. A começar pelo mal moral nosso, o nosso pecado. Os nossos pecados, cometidos contra este Deus. Deste lado da eternidade, a gente pode até não ter certeza sobre a origem do mal, mas sobre o fim dele, a Bíblia é absolutamente clara. Eu creio que serve de consolo para nós. Apocalipse, capítulo 21. Os versos 1, 3 e 4 vou projetar aqui. João está vendo essa nova realidade onde nunca mais vai haver qualquer espécie de mal. Vi um novo céu, a nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passaram. Versículo 3. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Por que não vai haver mais mal? Porque Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E Ele, Deus, enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Essa é a nossa esperança. Inimaginável, mas real esperança. Lembra, esperança na Bíblia não é uma possibilidade de acontecer, é algo que vai acontecer, a gente só não sabe quando. Mas e o inferno? Ele não vai ser um lugar mau? Não. O inferno é um lugar justo para a condenação de todos aqueles que rejeitam a Cristo. E aí entra algo que você e eu precisamos saber. A única forma de não estarmos justamente sendo condenados no inferno é recebermos a justiça de Cristo, dada na cruz. E essa é a pergunta que você e eu precisamos responder. Há muitas coisas que nós não sabemos na palavra de Deus, mas o que é fundamental é claríssimo. Eu e vocês somos pecadores, nascemos em pecado. Por isso que cometemos os inúmeros pecados. E Deus, por ser santo, como nós vimos, Ele não pode compactuar com nenhum pecado. Não há diferença entre os meus pecados, os seus pecados. A diferença é se nós crermos em Cristo. Se nós crermos em Cristo, recebemos o perdão. Você creu no Evangelho. Houve um momento na sua vida que você se viu pecador, reconheceu que é um pecador e se arrependeu de seus pecados. E então você ouviu que Cristo lá na cruz, Ele morreu por você, pelos seus pecados. Ele, o Deus Santo, como nós vimos, sem pecado, derramou seu sangue para perdão de seus pecados. Na sua ressurreição, Ele deu uma nova vida para você. Você crê nisso. Houve um momento que você entendeu isso e creu e agarrou essa verdade. Você tem certeza disso. Você creu no Evangelho. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus revele Cristo para você. Que você tenha essa convicção. Não é você que pode produzir, mas o Espírito Santo de Deus, ele testifica com o meu espírito. E se você crer, ele testifica com o seu, que nós somos filhos de Deus agora. Que o Senhor revele Cristo para você que ainda não crê e revele mais dele para nós que já cremos, para sua honra e glória.